Eu já estou aqui com o Nestor Oliveira, que é consultor de tecnologia. Olá, tudo bem? Bem, tudo jóia com você? Bem, graças a Deus. Eu gosto muito cada vez que o Nestor vem para cá, porque ele ajuda a gente a entender melhor essas tecnologias, porque o mundo da tecnologia está sempre evoluindo, mas numa velocidade impressionante. E fica difícil a gente acompanhar, vamos combinar, fica né? muito difícil. Gente, quando os telefones surgiram, eles não vão ficar aqui, né, em saudosismo e tudo mais, mas tudo a gente sabe que eles eram enormes e tudo. Mas há pouquíssimo tempo atrás, os telefones, eles tinham uma simplicidade tão grande e hoje eles têm uma complexidade muito grande. Absurda, né, Nestor? Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar hoje sobre sistemas operacionais. Qual é a diferença entre um Android, entre um sistema iOS, em quais marcas que eles estão presentes e como que você vai fazer essa escolha da maneira mais consciente para evitar até um gasto extra desnecessário. Assista essa reportagem, daqui a pouco a gente volta. A venda de smartphones no Brasil não para de crescer. Dados divulgados por uma empresa especialista em inteligência de mercado mostram que no terceiro trimestre deste ano foram comercializados cerca de 18 milhões de aparelhos celulares no país. E desse total, mais de 10 milhões referem-se a smartphones. O crescimento foi de quase 150% frente ao mesmo período no ano passado. No cenário mundial, os números também surpreendem. No terceiro trimestre do ano, as vendas de smartphones atingiram mais de 400 milhões de unidades, um aumento de quase 40% em relação ao mesmo período de 2012. Mas diante de um aparelho com tantos recursos e com tantas opções no mercado, você saberia dizer com certeza qual o modelo ideal para as suas necessidades? E esses números que já são impressionantes, que a gente acabou de ouvir na voz de Ana Paula Franhe, eles ainda não estão contabilizados os números das vendas de Natal. Sim. Porque normalmente no Natal vende muito celular, as pessoas dão muito presente. É que é um presente que todo mundo gosta, né? É difícil não agradar, bastante coisa, difícil não agradar, concordo. É verdade. Agora, o que acontece muitas vezes? As pessoas acabam comprando gato por lebre. Por quê? As ofertas são muito grandes, o número de recursos é enorme, só que muitas vezes a gente usa uma meia dúzia de coisas ali só e acaba comprando ali uma Ferrari se você vai andar a 20 por hora. É isso aí. Então, tem que tomar cuidado com isso, não é, Nestor? Sim, é uma coisa assim, a pessoa tem que se convencer que ela precisa entender o que ela quer para poder usar, o que ela quer usar do aparelho. Então, por exemplo, Egi, às vezes a gente vai cair na empolgação, olha, eu vi um celular, um smartphone com câmera de 16 megapixels, 40 megapixels, se bobear, ela não vai nem conseguir usar isso daí, ou não operar bem o aparelho. É uma qualidade profissional que não precisa no dia a dia é aquele tipo de coisa assim, às vezes tem pessoas que precisam de um aparelho para, eu vou trabalhar longe, eu preciso ter um GPS, então eu preciso ter, sei lá, a câmera para ele é o que menos importa, ele precisa ter uma conexão de internet legal, ele precisa ter coisas que vão implementar o que ele vai fazer no dia a dia. Tá. Entendeu? E às vezes também não, né, assim, às vezes a pessoa se ilude, né, compra um celular caríssimo e não tem o resultado que ela quer. Então a questão é essa, é você fazer primeiro uma lista das suas necessidades, né, do que você vai de fato utilizar no telefone e vai atrás daquele aparelho que ofereça essas questões para você, para que você não gaste muito a mais. Tem muito aparelho no mercado hoje na faixa de 560, 620 reais, sei lá, que tem todas as aplicações assim que são corriqueiras do dia a dia, né, que vão te ajudar bem e que, sei lá, tem uma boa qualidade, entendeu? Não precisa entrar num celular chinês, não precisa entrar, né, num aparelho assim, né, de uma procedência duvidosa. Duvidoso, entendeu? Tá. E ao mesmo tempo, existem aparelhos que estão aí mudando os modelos, trazendo mais tecnologias, mas às vezes a diferença é tão pequena entre um modelo e outro, a diferença de preço é tão grande. Eu não vou falar marca aqui, mas, por exemplo, tem uma marca que vende um aparelho que já está obsoleto para o mercado, sei lá se é obsoleto, mas ainda oferece muita coisa bacana, que para o modelo acima dele, a diferença é tão sutil e o preço é exorbitância, R$1.000 a mais. Então não precisa, né, Nestor? Então, são coisas assim, que a gente teve muita mudança esse último semestre de aparelhos novos que entraram no mercado, a gente teve muita inovação e assim, às vezes pelo nível de inovação que nós tivemos, não teve um ganho satisfatório pelo custo que você tem. Então, às vezes a gente, né, se ilude realmente em, vou comprar um aparelho X que custa R$2.800 e não vou usar nem 10% dele. Entendeu? Um então gasto isso é complicado, né? Vamos falar então sobre o sistema operacional, porque isso é uma coisa importante também das pessoas conhecerem e também vai ajudar na decisão, né? Porque de repente aquele sistema operacional tem uma interface estranha, a pessoa não gosta de mexer e tudo mais, é meio diferente. Que tipo de aplicativos que a pessoa precisa, isso também é uma coisa importante, né? De olhar. Quais são os sistemas operacionais que estão disponíveis hoje no mercado? Funciona assim, Gi. Nós temos, na verdade, hoje assim, ainda dois tipos de aparelho, né, assim, divididos. A gente tem os smartphones e tablets, são as atualidades,
E para não ter perdido o tal dos celulares antigos, foi criado o tal do Future Phone. Aqui, como a gente está vendo nas imagens ali, nas né? imagens ali. Então, o que vem a ser Feature phones, isso, que vem a ser o Feature eles são mais Phones? simples? É assim, eles têm um sistema operacional deles, eles não permitem uma atualização, nem colocar aplicativos, porém, eles ajudam bastante. Né? Assim, então, para quem quer um aparelhinho básico, que vai ter lá uma câmera, uma câmera, uma agenda, manda mensagem numa boa. Isso, esses aparelhinhos são bem recomendados, porque são baratos, né, e funcionam bem. Só que assim, eles estão fadados a sumirem. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Por quê? Porque o custo de um aparelho hoje com Android, até com o iOS, o Windows Phone, eles são mais acessíveis. Então assim, hoje a gente divide sistema operacional para smartphone, para tablet, assim, ó. Aí tem lá, né, o iOS, né, que é da Apple, o Android, né, que a maioria dos aparelhos são Samsung, né, e o Windows Phone, né, que está começando no mercado agora. O Android não só na Samsung, mas em outras marcas. Várias outras marcas, isso. LG, Sony, né, o Ericsson, né, o Sony Ericsson, ele pega todos bastante. Eles usam o Android. Sim, ele é um sistema mais fácil de implantar, mais fácil de se moldar. Entende assim, quando o Android eu posso considerar assim, ele é um sistema polivalente, serve para um monte de coisa, um monte de aparelho. O iOS já é muito específico, ele só serve nos, né, aparelhos Apple. Só para Apple. Então, assim, é complicado. Então, vamos entender assim, vamos pensar no usuário padrão, né, nosso usuário final aí de casa. Vamos supor assim, né, minha tia, né, ela quer um aparelho que ela tem agenda, que ela possa ver o Facebook dela, que ela possa, né, comunicar, ter e-mail, tá normal. Às vezes, para ela, o iOS não é vantagem. Por quê? Porque é uma coisa um pouco mais elitizada, ele é um pouco mais, né, ele é muito mais simples de usar, concordo, tem simplicidade para ser usado. Sim, bem autoexplicativo. Porém, é um aparelho muito caro. É verdade. Entendeu? Então, assim, a vantagem se ela pegar um aparelho assim um pouco mais em conta para o nível dela, porque ela quer trabalhar. O Windows Phone é muito novidade ainda. Então, só para ter uma ideia, a gente tem, 79% do mercado de smartphones e tablets no mundo vai com Android, certo? Quer dizer, 14% com iOS. E o Windows Phone, ele não passa de 3,6%, 2%. Aonde a gente encontra o Windows Phone? Muito em Nokia. Tá. Tem os Nokia Lumia, eles vêm todos com o Windows Phone. É interessante a plataforma, muito interessante assim, a proposta, porque ele engloba o que vem no Windows 8 que a gente usa no computador. Mas não pegou. Mas não foi assim uma coisa que, né, não foi uma coisa que realmente inovou. Uma coisa que também é vantagem, Android tem um App Store muito grande, né, o Google Store é muito grande, iOS também, o Windows Phone está começando agora. Então assim, são coisas que são meio complicadas, vamos dizer assim, eu tenho que saber realmente assim, o que eu consigo fazer com o aparelho. Então é uma recomendação que a gente passa. Android é muito bom. Se você quer um sistema bem estável, iOS é muito bom. Entendeu? Se eu quero um sistema assim, consigo trocar bastante aplicação, Android é muito bom. Se eu quero um sistema que tem aplicações legais, mas eu tenho custos um pouco mais elevados nisso, iOS é a pedida. Entendeu? Vamos mostrar então uma outra lista que você trouxe aí, a próxima, que são exatamente quais itens que você precisa observar no aparelho no momento que você vai comprar o celular. Sim, é assim, ó. Câmeras são importantes, certo? Uma coisa que tem que tomar cuidado com câmera é saber quantos megapixels ela vai ter, tal, né? Para estar pagando a mais. E principalmente, tem gente que quer bater foto com câmera, eu vou mudar o slide só para você dar uma olhada. Quer bater foto com câmera e esquece que tem aparelhos com flash e sem flash. Alessio, como eu identifico? Olha atrás do aparelho e veja, tem né? Uma luzinha. Tem uma luzinha. Então, às vezes, um ambiente mais escuro, aparelho que não tem flash não vai bater legal, mesmo que tenha trocentos megapixels, mas ele não vai dar o resultado. É verdade. Certo? Outra coisa, conectividade. Eu preciso ter Bluetooth. Bluetooth de aparelho muito barato, ele tem uma abrangência muito pequena, ele consome, né, pouca bateria, em compensação também não tem muito sinal. O Wi-Fi também é importante, mas todo aparelho virou padrão. E uma coisa que é novidade, a gente já também discutiu aqui uns tempos atrás, é o 3G e o 4G. Entendeu? Aparelhos com 4G estão vendendo bastante, é uma tecnologia em expansão. Eu não posso ainda afirmar até quando nós vamos ter um 4G assim, operável 100%, por causa de um monte de coisa, já até bateu papo. Mas é uma coisa que é importante na hora de adquirir o aparelho, certo? A memória... Você recomenda que as pessoas hoje vão atrás do 4G para que não fiquem defasados? Se tiver um custo razoável, sim. Porque vai ter mudança realmente, mas por padrão o 3G. A gente não trabalha fora o 3G. No caso, a memória interna do aparelho também é importante porque as pessoas às vezes confundem. Ela vai comprar o aparelho, tem 16 GB, né, de capacidade. Isso pode ser o cartão e não o aparelho. Então, por exemplo, quando você compra um Apple, né, um iPhone, ele vem com 64 GB, é o total de memória dele, você não expande.
Quando você compra aparelho de outras marcas, você expande, porém, a memória interna é onde você instala os programas, onde você deixa o sistema. Então, ela não pode ser muito pequena. Tá. Então, eu tenho um smartphone antigo meu que realmente, assim, eu meio sofro com ele. Tá. Porque eu quero colocar mais aplicações e eu não posso porque a memória interna dele é pequena. Agora, eu posso colocar música, bater foto, que ele fica na memória do cartão. Tá. Então, tem que saber dividir o que é a memória do cartão, né, e o que é a memória do aparelho. Entendi. Entendeu? O que mais que a gente tem que ver? Então, última parte que a gente dá uma fechadinha. Com relação à bateria é interessante a gente comentar, porque tá aí uma coisa que é fácil de dar problema logo no começo, caso a gente não saiba. Não é nem o problema, né? Uma coisa que o pessoal esquece bastante é assim, eu tenho que lembrar que se eu coloquei uma bateria para rodar, se eu estou colocando uma bateria para funcionar, para operar, a partir do momento que eu começo a colocar muito recurso para rodar junto, eu consumo mais bateria. Então, por exemplo, se uma bateria tem, que nem no exemplo aqui da imagem, 2.600 mAh, quantidade em horas que vai soltar de energia, né? E eu coloco um aparelho completo para rodar, eu consumo em média 1.200 mAh, 800 mAh. Então, assim, a bateria vai me durar 3 horas, 4 horas. Então, essa economia de recursos é uma coisa que o usuário tem que ter em mente. Então, vamos dizer, você tem um aparelho seu que é um sistema Android. Aí na guia lá de cima você tem como ir e escolher o que está ligado, Wi-Fi, 3G, GPS, sei lá, né? Aquele localizador come uma bateria lascada, né? Nossa, ela come muito. A gente apresentou aqui uma vez um tal de navegador Waze, que era para GPS, o GPS, né, o tal do social, né? Ele consome muita bateria. Ele consome muita. Eu utilizo durante o trânsito, né? O Waze, né? O Waze, a gente fala, sei lá. Mas aí, na hora que você não está usando, põe ele para dormir. É isso aí. Porque senão você vai acabar consome sua bateria demais, rapidinho. porque assim, ele acessa a internet, ele linka com o Facebook, ele tem a atualização do GPS, e vê as redes sociais estão próximas. Então, assim, todo esse monte de recursos consome muito. Mas é fantástico esse aplicativo, né? É assim... É muito gostoso usar. Tenho usado muito, tem me ajudado bastante no trânsito. É muito gostoso, porque tem muito, né, muita dica do pessoal, né? Assim, o pessoal que está na rua mesmo, é muito interativo, muito legal. Entendeu? Mas assim, dica da bateria é isso. Mas as baterias hoje, elas são viciáveis? Por exemplo, a gente fica com aquele restinho de carga. Tem 15%. Será que eu deixo ela descarregar para começar a carregar do zero? Ou se eu colocar para carregar agora, não carregar ela totalmente, eu vou começar a viciar? Existe isso ainda? Na verdade, assim, sim e não. Vamos entender assim, bateria tem ciclo de carga hoje. Então, você tem um ciclo médio de carga de, sei lá, 80, 120 cargas, vamos dar exemplo. 1.200 cargas, dependendo da bateria. Só que funciona assim, o ideal para smartphone é que você descarregar pelo menos uma vez a cada mês total e deixe carregar, né, desligado, para ter uma autonomia melhor. Mas assim, regra geral, não tem mais esse drama no mercado. Tem mais só um cuidado com o seu uso mesmo. Entendi. Uma coisa que a gente pede para não fazer. Eu usei, né, gastei 30% de carga e agora eu preciso recarregar. Não, deixa descarregar mais um pouco. Certo? O que não posso, assim, por exemplo, smartphone eu posso deixar descarregar tudo, em tablet não é bom. Entendeu? 10%, 15% manda carregar de novo. Muito legal esse assunto, né, gente? Um assunto bem esclarecedor mesmo, né? Afinal de contas, a oferta de aparelhos hoje é gigantesca, o número de marcas e modelos à disposição. Quando a gente vai comprar qualquer loja que a gente entra, né, aquela vitrine enorme lotada de aparelhos, e aí, por onde eu começo a escolher? Então fica a dica aqui do Nestor para você ver exatamente quais são as suas necessidades, o que você vai fazer mais com aquele aparelho. Você vai usar as redes sociais, você vai bater mais fotos, você vai mandar mensagem, que tipo de aplicativo, como é que você lida, né, com sistemas operacionais, fica mais fácil para você. Tirar dúvida com o vendedor, como desligo, como eu ligo, entendeu? Porque é importante. Para você economizar e para utilizar melhor os aparelhos aí que você tem na sua mão. Muito legal. Nestor Oliveira, consultor de tecnologia, obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado, vou deixar o contato através do site www.masternetsolucoes, Masternet Soluções, mas não coloca a acentuação, masternetsolucoes.com.br. Obrigada, querido. Muito obrigado. Ótimo fim de semana. Se a gente não se vê mais, até o fim do ano, ótimo Natal. Fim do ano, ótimo Natal, um bom ano para todo mundo. Obrigada, viu, Nestor? Até. Muito legal, né, gente?